Olá, meu nome é professora Daniela e hoje a nossa aula será sobre acesso para as vias aéreas. Ao final dessa aula, você, aluno, será capaz de indicar um acesso para as vias aéreas, escolher o melhor acesso para as vias aéreas, conhecer os diversos métodos e dispositivos para acessar as vias aéreas e conhecer as técnicas de introdução dos dispositivos utilizados para acessar as vias aéreas. Quais são as indicações, então, de um acesso para a via aérea? As principais indicações são: primeira é a oxigenação. O doente, apesar do desconforto respiratório que ele deve estar mantendo, ele não consegue alcançar uma pressão arterial de oxigênio em níveis normais. Ou falência na ventilação. Também, apesar do desconforto respiratório, o doente não consegue alcançar um nível adequado de uma pressão de dióxido de carbono. Aqui eu falei adequado e não falei normal. Por quê? Porque no paciente com desconforto respiratório, ele vai estar taquipneico, provavelmente. E a taquipneia, o PCO2 esperado é um PCO2 baixo. Então, o PCO2 normal para esse paciente, em níveis normais, não é adequado, já pode indicar falência da ventilação. Uma outra indicação é a falência nos movimentos respiratórios e controle da respiração, ou seja, naquele paciente que não consegue manter o drive respiratório por si só. E a quarta e última indicação é a proteção e manutenção dos reflexos das vias aéreas. Por exemplo, um paciente em coma, onde a manutenção dos reflexos está perdida, ele não consegue manter, então há a indicação de um acesso de via aérea. Lembrar que o acesso de via aérea é uma medida salvadora de vida e todo emergencista tem que estar apto a realizá-la. Esse aqui é um vídeo do mundo real, essa pessoa aqui atrás sou eu, né? Eu vou mostrar um paciente, um bebê em franca insuficiência respiratória com necessidade de obtenção de via aérea. Então, o paciente está agônico, ele no finalzinho do vídeo, ele estava quase parando de respirar. A respiração estava muito superficial. Além disso, ele tinha alteração do sensório, Então, ele tem duas indicações para você acessar a via aérea. Só para você, aluno, ficar tranquilo, logo depois disso, depois de filmar, a gente introduziu uma via aérea e essa criança está até bem em casa, foi tudo bem. Já está em casa com a família. Então, a primeira medida que você vai tomar, e a mais simples, é a abertura manual da via aérea. É um procedimento extremamente simples e que pode resolver o seu problema, tá? O único cuidado que você tem que ter é se o doente tiver suspeita de trauma da coluna cervical. Então, como é que você vai fazer? Se posicionando ao lado do paciente, com as duas mãos, a primeira você vai elevar o queixo e a segunda você vai segurar a testa, de forma que a via aérea que antes estava obstruída, você tem uma via aérea agora aberta. Mostrando em mim, eu vou elevar o queixo e trazer a testa para trás, tá? Depois que você abre a via aérea, você mantém essa via aérea aberta com o uso de coxinho. Mostrando aqui, então, é a posição do fungador, Nos menores de 2 anos, o coxim você coloca sob os ombros e nos maiores de 2 anos, o coxim você coloca sob a cabeça, com o mesmo objetivo, você abrir e manter a sua via aérea aberta. Naqueles pacientes que você tem suspeita de trauma de coluna cervical e nos outros também, você pode fazer uma outra manobra também manual, que é a abertura manual com elevação da mandíbula. Essa é um pouquinho mais difícil, você tem que treinar antes de realizar. O socorrista fica atrás da cabeça do paciente e com as duas mãos, uma em cada ângulo da mandíbula, segura aqui o ângulo da mandíbula, elevando, fazendo um movimento da mandíbula para cima, com o objetivo de liberar a via aérea. Mostrando em mim, mais ou menos, você vai pegar as duas mãos, vai segurar o ângulo da mandíbula,
tracionando a mandíbula para frente, tem que fazer um pouco de força. Essa manobra não é muito simples, mas naqueles pacientes com suspeita de trauma cervical, é essa manobra que você tem que realizar. Aqui, mais especificamente, sem e com colar cervical, o socorrista realizando a mesma manobra. Bom, agora começamos a usar os dispositivos. A primeira é a via aérea orofaríngea, também conhecida como cânula de Guedel. É a mais fácil, a mais difundida, mas ela só pode ser utilizada para crianças inconscientes, porque se for utilizada em crianças conscientes, ela pode induzir ao vômito, tá? Então, nada de colocar em criança acordada, ou então aquela maneira horrorosa que a gente vê de vez em quando, toda amarradinha aqui, então, saindo, horrível. Ou você usa adequadamente, ou você não usa. Lembrando que você tem vários tamanhos, né, para faixa etária pediátrica, né? Então, se for muito grande, ela vai te atrapalhar, e se for muito pequena, não vai te ajudar. Então, não adianta botar também o tamanho inadequado, né? Ah, mas eu não tenho. Não é desculpa. Eu vou falar sempre aqui nessa aula, em várias aulas aí pela frente. Você tem que brigar para ter o material adequado no seu serviço. Lembrar que o seu serviço que você trabalha tem que ser semelhante à sua casa. Tem que ter tudo de primeira. Só para você saber, esse kit completo atualmente está saindo por menos de R$50. Então não tem cabimento o seu serviço não ter a via aérea orofaríngea, que pode ser uma medida salvadora de vida. Então, qual é o objetivo dela? Ela vai ser colocada para segurar as estruturas moles, né? E como é que você vai medir o comprimento? Bom, a parte da boca, que é orofaríngea, você vai colocar próxima, assim, ao lado, na boca do paciente, tá? E a parte distal tem que ficar no ângulo da mandíbula. Então, essa via aérea aqui é uma via aérea adequada para o tamanho dessa criança. E a via aérea nasofaríngea? Ela é utilizada, é a opção para paciente consciente, principalmente naquelas com diminuição do nível de consciência, como essa criança aqui mostrada na foto. Também tem disponível em vários tamanhos. Essa aqui é um pouco mais cara do que a orofaríngea, mas mesmo assim você deve ter esse material. E caso você não tenha por hora, você pode usar um tubo cortado. Se você for utilizar o tubo cortado, você vai medir, que eu vou mostrar no slide que vem, no próximo slide, e aqui depois, corta aqui, né? Nunca a parte distal, porque a parte distal mal cortada, você pode machucar a orofaríngea. Você corta aqui e ajusta bem. Por quê? Você pode desprender isso aqui e a via aérea se perder lá para dentro da via aérea do paciente. Isso já aconteceu comigo, a sorte que eu estava do lado do leito, detectei e consegui retirar, sem dano nenhum para o paciente, mas isso não pode acontecer. Então você se lembre que isso pode, é um risco que você está causando para o paciente, né? Mas atenção! O objetivo também é segurar as estruturas moles e, além disso, essa via aérea permite, como é um tubo, ela permite a circulação de ar e, às vezes, a aspiração também de secreção. Como é que você mede? Como é nasofaríngea no nariz, né? E a parte distal fica um pouquinho além. Ela fica no espaço entre o ângulo da mandíbula e o tragus. Então, aqui bem no meio, entre essas duas estruturas. Essa via aérea aqui é uma via aérea adequada para essa criança que eu estou mostrando na foto. Agora vamos começar a ventilação com máscara e bolsa, que é muito importante porque você vai usar com muita frequência. Esse slide foi feito para você lembrar que existem 6 tamanhos de máscara. Então vamos parar de chamar, eu quero a máscara pequenininha, eu quero a máscara média, eu quero aquela grandona. Agora eu vou pedir, me dá por favor a máscara 1, eu gostaria por favor da máscara 2, da máscara 3, é assim que você vai pedir. Lembrando que tem algumas marcas, outros tipos de jogos, onde a máscara 0, 1 e 2, elas são redondinhas, e a partir da 3 já tem esse formato aqui triangular, tá? Como você escolhe a máscara, você escolhe uma máscara que acople adequadamente tanto o nariz e boca do seu paciente, assim a um tamanho ideal. E a bolsa? A bolsa, também chamada de ressuscitador e também chamada de ambu. Você sabe por que esse nome ambu, que você fala todo dia ou corriqueiramente? Ambu é uma sigla, porque quando esse ressuscitador foi apresentado alguns anos atrás, ele foi apresentado em Amsterdã. Então, ele foi chamado de Amsterdam Medical Breath Unit. Então, daí vem o nome ambu.
é essa sigla. Você pode utilizá-la, agora você sabe o significado. Ele tem 3 tamanhos, também você deve usar o tamanho adequado, e muito importante, usar sempre com reservatório e válvula. Reservatório que você acopla aqui, né? Aqui você entra uma fonte de oxigênio, porque no reservatório você vai garantir uma concentração maior de oxigênio para o seu paciente. E a válvula? Você conhece essa válvula? O nome dessa válvula é válvula Popov. É uma válvula que quando você ventila com volume muito grande, gera uma pressão muito grande aqui, a válvula abre. Tem a válvula de abertura com 35 centímetros de água, com 40 e com 60 centímetros de água. E como é que você sabe? Você vai ler aqui nessa pontinha da válvula, tem o número que essa válvula abre. Válvula de 60 é muito, não use. Então, se a válvula é de 60, peça para o gestor da sua unidade trocar. Você vai querer válvula de 35 ou de 40. Qual é o objetivo? Se você está ventilando aqui, gerando um volume corrente muito alto, vai gerar uma pressão muito alta nas vias aéreas inferiores do paciente, então o que vai acontecer? Essa válvula vai abrir. Isso é para proteção, isso é defesa do seu paciente. Então, para não causar um barotrauma, por exemplo, um pneumotórax. Então, use AMBU com válvula e nunca feche essa válvula. Porque se você não está conseguindo ventilar adequadamente o seu paciente, o problema provavelmente não está no uso da válvula. O problema está, mais frequentemente, no ajuste da máscara. Então, como é que você vai fazer o ajuste da máscara? Você pode fazer com um ressuscitador ou com 2 ressuscitadores, que é o ideal, né? Mas o ideal nem sempre está presente, então você tem que aprender com os 2. Se você tiver os 2 ressuscitadores, que é o ideal, o mais importante é quem está ajustando a máscara, fica atrás da cabeça do paciente, e o que está com o AMBU fica ao lado, né? Então segura aqui fazendo um ajuste perfeito. E se você estiver sozinho, aqui da mesma forma, tá? Você segura o C e o E lá embaixo. Atenção com esses dedinhos aqui. Por quê? No afã de você querer ventilar o seu paciente, você vai apertar a máscara com força, o que você deve fazer, mas o dedinho também, com a força, você vai obstruir a via aérea do seu paciente e impedir a ventilação. Então, cuidado com esse dedo aqui. Outra coisa que você pode fazer também, no afã de apertar a máscara, é você fazer isso com a cabeça. Lembrando que a via aérea tem que estar aberta, lá no outro slide anterior. Então, você tem que estar com a via aérea aberta. Esse dedo aqui também pode te ajudar, se você for bem treinado, pode elevar a sua mandíbula também. Lembrando que o ajuste perfeito garante uma ventilação adequada, que a gente vai verificar como? Observando a elevação do tórax do paciente. Máscara laríngea, que a partir de hoje vai ser a sua melhor amiga. Então, quem é a sua melhor amiga? É a máscara laríngea. O que ela consiste? Ela consiste de um tubo e de uma extremidade em forma de máscara ligada a um balonete. Por que ela é sua melhor amiga? Porque ela pode ser utilizada em pacientes inconscientes e ela, igual ao tubo, ela é uma via aérea segura, tanto quanto um tubo orotraqueal, só que muito mais fácil de passar. E pode ser passada também nos doentes de via aérea difícil, que é uma outra aula que nós vamos ter na frente. E pode ser utilizada doente de trauma de face, de queimadura. Então, além disso, a máscara laríngea pode ser passada por um socorrista treinado, não necessariamente médico. Já a intubação é um procedimento exclusivamente médico. Então, como é que a gente passa a máscara laríngea? Ela é introduzida e essa pontinha aqui da máscara, ela vai obstruir o esôfago, permitindo que o doente seja ventilado pela parte da frente. Como é que a gente vai passar? Pega a máscara laríngea como se fosse uma caneta, de forma elegante, segurando assim, ó, com esses 3 dedos, tá? E virando a parte anterior, ela já tem uma voltinha para te facilitar, anterior para frente do paciente, você vai introduzir a máscara laríngea fazendo força na parte posterior. Quando você sentir uma resistência, é que a máscara laríngea já está bem posicionada, é só você insuflar o balonete que ela vai abrir aqui, você pode ventilar aqui em cima com o AMBU como se fosse um tubo, tá? Ficou difícil? Não, a máscara laríngea é facílima. De novo, você vai segurar como uma caneta, vai introduzir ela virada para frente, fazendo pressão para trás. Olha só o seu dedinho aqui, ó, fazendo a pressão lá para trás. Sentiu uma resistência, pronto, ela está bem localizada. Insufle o cuff e pode ventilar. Máscara laríngea também tem vários tamanhos disponíveis, olha só, de acordo com o peso. Não precisa decorar, esse slide está aqui só para você saber que elas existem, porque graças a Deus essa informação está toda escrita nela.
Está escrito, então, tanto o peso quanto o número. Então, você não precisa decorar, você só precisa observar se a máscara laríngea é uma máscara laríngea adequada para o seu paciente, tá? Agora vem intubação orotraqueal, que é o procedimento mais glamuroso, digamos assim, de acesso de vias aéreas inferiores. Só que não é a sua melhor amiga. A sua melhor amiga é a máscara laríngea, tá? Mas você vai também intubar o seu paciente sempre que for necessário. Antes disso, nos meus slides, a gente está se conhecendo, sempre que tiver essa corujinha aqui, o nome dela é olho vivo. Sempre que tiver essa corujinha, opa, olho vivo. Eu tenho que prestar muita atenção nesse slide. Então, olho vivo. Antes de intubar, você que vai intubar, respira fundo. Mantenha-se calmo. Se possível, você peça ajuda a alguém mais experiente. Tem alguém mais experiente no hospital? Peça ajuda, mande chamar. Aplique tudo que você aprendeu sobre liderança nessa hora. Você é o líder, você vai comandar o seu exército. Comunique-se com clareza com a sua equipe. Eu quero um tubo, eu quero um aspirador, eu quero uma máscara, eu quero um ambu. É assim que você tem que fazer. A hierarquia é fundamental e você é o líder. Nunca se esqueça disso. Você é o general do seu exército. Você que está na via aérea. E o posicionamento é quase sempre a resposta. Posicionamento do paciente e posicionamento seu, tá? Não banalize a abordagem da via aérea, porque o seu sucesso de hoje pode ser o seu fracasso de amanhã. Se você achar, eu sou o bonzão, eu intubo todo mundo, aí amanhã você pega uma via aérea, você vai sem medo e o que acontece? Você não consegue. Então não é para você ter medo, você tem que respeitar a intubação orotraqueal sempre. Mantenha-se calmo, é a coisa mais importante dessa aula. Prepare o seu material, mesmo em situações de emergência. O material tem que estar preparado e testado. Nada de na hora falhar a pilha do laringoscópio, o aspirador não está sugando, ih, peguei o tubo errado. Não, tem que estar pronto, mesmo em situações de emergência. Então isso aqui é uma mesa de anestesia, você não vai precisar disso tudo, mas é só para você lembrar que você tem que pegar as lâminas adequadas, os cabos testados, né? A pilha tem que estar adequada, a lâmpada tem que estar funcionando, aspirador, as máscaras, os tubos adequados. Isso aqui é um ressuscitador, é uma baraca, tá? Então tudo tem que estar próximo a você e testado. Laringoscópio. A gente tem os cabos, o fino e o grosso, depende do que você quiser, e as diversas lâminas. Lâminas retas e lâminas curvas. Todas elas com o mesmo tamanho. Então, 7. De 00 a 5. 00 para recém-nascido e os outros pegando crianças, adolescentes e adultos, tá bom? Acabou também aquela história, quero uma pequenininha, quero aquela maiorzinha, quero a média. Não, eu quero a lâmina 1, eu quero a lâmina 3, eu quero a lâmina 4. Como é que você vai saber? Você vai aprender aos poucos. Amanhã, quando você chegar na emergência, você pega esse material e fique manuseando. Você olha, observa qual lâmina é adequada para mais ou menos o tipo de paciente. É assim que você vai conhecer, se familiarizar com o seu material. Isso é muito importante. Você não pode chegar no lugar que você está trabalhando e você não conhecer nada. Você tem que saber onde fica e você tem que saber como funciona. Esse slide ele é um pouco infeliz, foi eu que fiz mesmo, mas ele é infeliz. Por quê? Primeiro que ele é em inglês, então já não fica elegante. Segundo, tem um monte de informação do que não serve para nada. Ninguém vai decorar nada daqui. Então, só para lembrar que tamanho e posição de fixação de tubo varia conforme a idade da criança. Mas tem regrinha. Se o tubo é sem cuff, tá? Isso aqui para crianças maiores de 1 ano, se o tubo é sem cuff, o tamanho do tubo vai ser a idade em anos dividido por 4 mais 4. Se o tubo tem cuff, vai ser o seguinte: o tamanho do tubo vai ser a idade em anos divididos por 4 mais 3. O tubo com cuff é um tamanho um pouquinho menor daquele tubo sem cuff que você colocaria naquele doente, tá? Aí você escolheu o seu tubo adequado, mas você vai para o seu cenário com 3 tubos. O seu tubo, um tubo maior e um tubo menor. Porque só quando você laringoscopar que você vai poder ter uma ideia se aquele tubo vai ser realmente adequado para sua criança. Isso é uma estimativa. Se você esquecer na hora, dar um branco do tamanho do tubo, tem dois macetes. Primeiro é o dedo mindinho. O dedo mindinho deve ser mais ou menos o tamanho do tubo que você acha necessário, que seja necessário para aquela criança. E outra regra é a narina. O tamanho da narina também deve ser o tamanho do tubo da criança. A mesma coisa. Vá com esse, um maior e um menor.
O uso de fio guia está reservado para os casos de vias aéreas difíceis, que vai ter uma aula específica sobre isso. Então, não é para ser usado de rotina. Se você usa fio guia de rotina, você não sabe entubar, você está usando a técnica inadequada. Nunca utilizar o artesanal, nunca. Se você for utilizar, utilize um comprado, sempre com a ponta dentro do seu tubo para você não machucar a sua criança. E, se disponível, você preferir o bug, que também será mostrado na aula de via aérea difícil, que ele é muito flexível, ele não traumatiza a via aérea de forma alguma. Posicionamento, sempre a resposta. Esse aqui é o posicionamento da criança. Lembrar dos coxins, né, no menor de 2 anos e no maior de 2 anos, para você poder ter o quê? Um alinhamento dos teus 3 eixos. O eixo oral, que é o que você vai ver, né, é pela boca, o profissional é onde você vai estar posicionado e o laríngeo, que é onde você vai entubar. Os 3 eixos têm que estar muito próximos para você poder conseguir olhar, para você conseguir entubar a criança, né, e você conseguir se posicionar. Então, por isso que a posição da criança é muito importante. Esse slide é uma brincadeira, só para você não esquecer nunca mais que o posicionamento é quase sempre a resposta. Então, ou o posicionamento da criança, ou frequentemente o seu posicionamento. Porque a via aérea da criança é quase sempre superior e anterior do que a via aérea do adulto. Isso também será mostrado numa outra aula, que é a anatomia de vias aéreas. Então, para entubar, frequentemente, assim, você não vai conseguir entubar dessa forma, tá? Não vai conseguir. Aí você vai botar a culpa onde? No guia, que não tem não sei o quê, sempre o outro. Aqui você tá errado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se colocar num plano inferior. Você tem que se abaixar. Ou então, às vezes, você tem que ficar de joelho, porque assim você vai conseguir ficar num plano, né, no mesmo plano do paciente, ou às vezes, até mesmo num plano inferior e olhando para cima. Aí você vai conseguir passear muito bem, entubar o doente. Então, você vai entubar assim, ou de joelho no chão. Se você tiver aquele banquinho do anestesista, por isso que o anestesista é esperto, entuba de banquinho, é para isso. É justamente para poder evitar isso. Mas eu não tenho banquinho, não. Eu faço isso, ou então eu me ajoelho. Não entube se não estiver vendo. Não adianta. Eu vou entubar de qualquer jeito. Isso é besteira. Besteira porque você não vai conseguir. Se conseguir é sorte. Então isso aí não vai fazer. O que você vai ter que procurar? Então, como é que você vai proceder? Você vai abrir a boca do paciente, depois que ele estiver sedado, que também é tema de outra aula, vai colocar a lâmina pelo lado direito, né, da boca, trazer a língua para o lado esquerdo, tá? E vai introduzindo a sua lâmina. Quando você vai introduzindo a sua lâmina, você vai ver, né, aí você vai ter que procurar essa imagem aqui, que é a imagem da laringe, tá? Bom, aqui eu tenho o quê? A epiglote, o introito da laringe e as cordas vocais. Cordas vocais fechadas e cordas vocais abertas. É essa laringoscopia que eu tenho que procurar, tá? É isso que eu tenho que achar antes de entubar. E aí, como é que eu vou usar? Vou usar lâmina reta ou lâmina curva? Tanto faz. Você pode entubar crianças e adultos com os 2 tipos de lâminas, retas ou curvas, tanto faz. Você lembrando só, se você for usar a lâmina reta, você vai colocar lá na epiglote, se você for usar a lâmina curva, é na valécula. Também muito importante não fazer movimentos de alavanca. Você pode fazer lesão da orofaringe, você pode quebrar dente ou quebrar a raiz de dente dessa criança. Não faça isso, tá? Só para deixar bem claro, intubação com lâmina reta, aqui levando a epiglote, né? Normalmente escolhe-se para criança lâmina reta, porque a epiglote é mais maleável, mas você pode também entubar com lâmina curva. E em adulto ou em criança mais velha, você coloca pode usar isso aqui está errado, ó. Isso aqui é lâmina curva, você me desculpa que esse slide tem um erro, é lâmina curva colocado na valécula. Então, melhor quando nas crianças maiores ou adultos, porque a epiglote é rígida, mas de novo, você pode usar qual que você quiser. Sob outro ângulo, aqui, eu estou olhando de frente, aqui eu tenho a lâmina reta, segurando a epiglote, a lâmina curva, elevando a valécula. Então, e vou inserir quando? Quando eu encunho, coloco o tubo, encunho aqui, nada de ficar forçando. Coloco e vou introduzir quando o doente respirar. Ele vai abrir aqui quando o doente estiver respirando. Quando o doente estiver com uso de bloqueador neuromuscular, vai estar dessa forma também aberto, também outro tema de outra aula. Ou então quando o doente estiver em parada respiratória, a via aérea vai estar aberta. Então, vocês têm que esperar, nada de ficar forçando não, senão você vai lesar a via aérea do paciente, tá? Manobra de Selig, muito popular nos pediatras, né? Alguém vai entubar, aparece logo o outro amigo que vai
ficar se mexendo aqui para você poder te ajudar. Ela foi criada para você jogar aqui a cartilagem cricoide em cima da coluna. E qual o objetivo dela? É você fechar o esôfago, tentando diminuir o quê? A volta do conteúdo gástrico e tentando diminuir o risco de broncoaspiração. É para isso que existe a manobra de Selick. Mas acaba que, como as nossas crianças têm a via aérea muito anterior e muito para frente, nós utilizamos para poder visualizar melhor a via aérea também. Então, podemos fazer manobra de Selick para isso, tá? Mas o colega só vai fazer se você que estiver intubando pedir. Senão, não. Porque nada de ficar mexendo na intubação do teu colega, porque você pode atrapalhar. E como é que você vai ver se o doente está intubado? Primeiro, você vai ver que o tórax dele vai começar a expandir. Segundo, você ausculta o tórax dos dois lados, está entrando ar nos dois lados. A coluna de ar dentro do tubo não é um método confiável, porque se você ventilou o doente com máscara há muito tempo, o estômago está cheio de ar e volta ar então pelo tubo, você, opa, está entubado. Não está. É porque está voltando o ar que está no estômago. A ausência de hipoxemia, o oxímetro vai ficar, vai subir. Então, o seu doente provavelmente está entubado. E se você tiver o capnógrafo, para quem tem, também se o doente não estiver em parada, você pode usar o capnógrafo. Mas se você estiver na dúvida mesmo, não conseguir, eu estou uma dúvida danada, laringoscopa e olha de novo. E como é que você vai fixar? Mantenha a cabeça neutra do doente, tá? Você vai pegar o tamanho do tubo vezes 3. Então, são tubo 4 vezes 3, 12. Então, você vai fixar na abertura da boca no 12. Eu não gosto de fórmula, então só sei essa. Mas se você gostar muito de fórmula, tem essa aqui abaixo também para você decorar, tá? Aí fica a seu critério. Espero que você tenha gostado muito da nossa aula. Foi um prazer. Até breve. Um abraço.